Então, hoje, segundo o programa, nós temos que expor aqui a teoria da ação histórica, quem é o sujeito da história e quem é, portanto, o sujeito da guerra cultural. Mas, para introduzir este assunto, vamos partir de uma constatação do presente. Quando nós observamos a atuação das forças que emergiram do antipetismo a partir de 2013, 2015, e que se expressam, seja através da internet, de blogs, de algumas revistas impressas, inclusive, e de várias candidaturas a vereador, deputado, etc., etc., nós temos a impressão que todo esse pessoal imagina estar dentro de uma disputa política num grêmio de ginásio, onde tudo o que interessa é você falar relativamente bem, impressionar um pouco a plateia, e tocar nos tópicos fundamentais do pensamento liberal conservador. Agora, isto não é política de maneira alguma, isto é apenas um teatrinho muito superficial, muito bocó, que reflete o fato de que o público liberal conservador toma como seus orientadores e gurus tipos como Rodrigo Constantino, Reinaldo Azevedo e outros. É um fenômeno semelhante ao que aconteceria se em 1964, destronados pelo golpe militar, os comunistas tomassem como seus mentores, guias e líderes intelectuais o Luiz Fernando Veríssimo e o Chico Buarque, em vez de Caio Prado Júnior, Jacó Gorender e outros tantos. Ou seja, existe uma confusão pública hoje entre o que é um mero formador de opinião e o que é um estudioso especializado do assunto. Então, o amadorismo impera de uma maneira absolutamente catastrófica. Então, houve até quem promovesse aí um encontro próximo. Então, aqui vamos ouvir os maiores pensadores conservadores do Brasil. Não é isso? Então, está eu, o Rodrigo Constantino, né? E outros tipos assim. Falo, olha, não é um problema de eu me sentir ofendido porque me nivelam o Rodrigo Constantino, porque para mim se me nivelar até um macaco, nem sempre é injusto, tá entendendo? Mas é um problema de praticidade, de você confundir o mero propagandista de ideias com um efetivo analista estratégico. A diferença é monstruosa, gente. Então, veja, ninguém numa indústria confunde o departamento de produção com o departamento de propaganda, de vendas de propaganda. Ninguém confunde isso aí. Você não vai, na hora de você montar no equipamento, sei lá, está fabricando um computador, um automóvel e tal, perguntar para o cara da propaganda como é que tem que ser o carro. Isso simplesmente não se faz. Quer dizer, primeiro você tem que ter o produto. E vamos dizer, as vendas e a propaganda são um negócio posterior. Não é isso? Mesmo que você aceite alguma sugestão, assim, por uma questão de educação, você pode perguntar ao cara da propaganda como é que deve ser o produto, tal. Ele vai se limitar aos aspectos mais cosméticos e aparentes da coisa, não vai entrar na mecânica, no funcionamento. E este erro é geral e endêmico entre os liberais e conservadores brasileiros. Se você pegar, por exemplo, quem são as melhores inteligências aí desse meio, se você pegar, por exemplo, o Luiz Felipe Pondé, o Pondé entende de teorias, de ideais, de valores, etc, etc. Se você perguntar para ele sobre estratégia, ele não entende absolutamente nada. Você pergunta quantos livros ele leu sobre a KGB? Eu juro que nenhum. Né? Ele leu Karl Marx, ele leu o material, o Edmund Burke, Mises, etc., que é o que o pessoal está lendo e está achando que com isso entendeu tudo. Então, o que nós estamos observando é que, apesar da imensa força popular do movimento liberal conservador a partir de 2013, ele está sendo facilmente engolido e neutralizado por forças de esquerda. Por quê? Essas forças elas dominam todo o aparato superior, toda a elite, quer dizer, universidade, mídia, administração federal, sistema judiciário, etc, etc. Então é uma elite muito pequena, mas que detém na mão todos os botões que fazem a sociedade funcionar. Então, contra isso, nenhuma maioria tem poder algum. Se você observar onde quer que os comunistas tomaram o poder, eles sempre eram minoria. Mas a minoria que tinha nas mãos os instrumentos de ação. E contra os quais a maioria nada pode. A maioria, por definição, é uma massa
desorganizada, uma massa esparramada para tudo quanto é lado. Né, que quando consegue, vamos dizer, agir de uma maneira unificada, por exemplo, numa eleição você é convocar, a população inteira é convocada a dizer um sim ou não, e ela comparece na urna e diz um sim ou não. Isso é o máximo de ação integrada que a massa consegue. A massa desorganizada, ela só age quando é convocada a isso pelo próprio governo. Né? E eu vejo que, se não forem tomadas providências urgentes, toda a massa liberal e conservadora no Brasil vai ser dispersa e vai ser integrada dentro de planos esquerdistas, como aconteceu durante o processo do impeachment da Dilma. Quem ganhou o impeachment da Dilma foi a esquerda moderada, uma parte do próprio PT. Tá certo? Então, e o pessoal liberal e conservador ganhou o quê? Ganhou nada, absolutamente nada. O poder deles não aumentou nem 1 milímetro. Tá certo? Então, onde a autoria, o protagonismo da coisa foi passado da massa popular para os velhos políticos e sempre para o estamento burocrático, o qual evidentemente está comprometido com a esquerda até a goela. Então, em vista dessas coisas, é que eu vejo a urgência deste tipo de esclarecimento, a urgência deste mesmo curso. Para o pessoal entender o que é guerra cultural, você precisa sair da esfera da política que aparece na mídia, que aparece na televisão, disputa eleitoral, essa coisa tudo, e olhar o processo a mais longo prazo. Esse longo prazo nos coloca diante da questão o que é a ação histórica, ou seja, uma ação que afeta o curso da história. Isso é fundamental. Você pode, por exemplo, vencer uma eleição sem que isto mude absolutamente nada. Tá certo? Você pode, às vezes, até começar uma revolução sem que isto mude absolutamente nada, como foi o caso, vamos dizer, do nosso movimento da independência em Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi historicamente inócua. Ela serve depois, tardiamente, como, vamos dizer, um símbolo retroativo. Quando houve um efetivo movimento pela independência, que aliás veio de cima do próprio governo, então você pega aquele movimento fracassado, inócuo, e usa retroativamente como símbolo. E as gerações seguintes, idiotas, acreditam que aquilo tem uma efetiva importância histórica. Né? Eu lembro que o nosso grande historiador, Zé Honório Rodrigues, era um homem da esquerda, mas era um tremendo historiador, ele lembrou num artigo que na Suíça o episódio de Guilherme Tell tinha sido apagado dos livros de história, porque chegaram à conclusão que foi um treco inócuo, foi um negócio meramente simbólico que aconteceu ali numa cidadezinha, ninguém ligou, então não faz parte da história, faz parte do folclore, por assim dizer. E quando nós falamos ação histórica, então estamos nos referindo a ações que mudam o curso da história, pelo menos de um país inteiro. Tá certo? Mudar o curso da história significa você criar uma nova situação que é irreversível, que não tem como voltar. Por exemplo, quando Trotsky mandou matar toda a família real, família imperial da Rússia. Então não tem como tirar os caras do túmulo, isso não vai voltar mais. Tá certo? Ou, por exemplo, quando Hitler invade a União Soviética. Fala, bom, aí criou uma situação que não tem mais como voltar. Até lá você tinha, vamos dizer, um jogo, né, um jogo de diplomacia, de colaboração e concorrência ao mesmo tempo entre a União Soviética e a Alemanha nazista. Fala, bom, agora acabou. Né? Agora é guerra e não tem mais como voltar atrás. Então, estas situações que são criadas para não voltar mais e que afetam o curso das coisas de uma vez para sempre, isso é importante, para sempre, né? Isso é que nós chamamos de ação histórica. Então, por definição, uma ação só tem alcance histórico quando ela ultrapassa a duração da vida dos seus protagonistas. Aquilo que morre com o cidadão não entra na história. Se não ficou marca para as gerações seguintes, se aquilo não afeta em nada as gerações seguintes, não faz parte da história, por mais interessante que possa ser, tá certo? Para fins literários ou cinematográficos. Né? Isso significa que só pode haver ação histórica quando os meios de ação utilizados continuam existindo depois da extinção dos seus primeiros protagonistas.
Isto é básico. Você imagina, por exemplo, o que aconteceria com o cristianismo se a igreja cessasse de existir na sua primeira geração, se não existisse a chamada sucessão apostólica. Veja, o próprio Deus, para continuar agindo na história humana, o próprio Deus, meu Deus do céu, cria uma sucessão apostólica. Ou seja, uma sucessão de pessoas que são treinadas na mesma mentalidade, habilitadas a praticar certas ações e a prosseguir uniformemente, coerentemente aquela ação ao longo dos séculos. É isso? Isso quer dizer, o próprio Deus consente em admitir que ele precisa de uma continuidade de agentes humanos. Agora, tem gente que não pensa, não precisa disso. Os nossos conservadores e liberais não precisam. Eles acreditam que dá para resolver tudo na geração deles e o futuro que se dane. Alguns imaginam até que você pensar no futuro é irrealista. Não, nós temos que ver a situação aqui do momento, etc, etc. Isso quer dizer, são pessoas que abdicam da ação histórica na sua raiz. E não têm ideia do que seja e não querem ter. Então, se essas pessoas são derrotadas, é nada mais justo e razoável, tá certo? Ora, a ação histórica, se ela requer a continuidade ao longo das gerações, ela exige um negócio que se chama, o Pierre Bourdieu que usou esse termo, reprodução. Ou seja, os hábitos, valores, habilidades e técnicas que estão de posse da primeira geração têm de ser transmitidas aos seguintes. E com isso você tem que formar um tipo de personalidade adequado a continuar aquela ação. Quer dizer, não é um ensinamento meramente exterior, uma série de coisas que você vai aprender. Não, são coisas que você vai ser. Então, por exemplo, você pode tomar como exemplo, vamos dizer, a própria formação do clero católico. Você imagina, então, como é trabalhoso, difícil e doloroso o processo de formação de um sacerdote na Igreja Católica. O número de coisas que ele tem que renunciar. Ele renuncia à família, ao casamento, ao sexo, à riqueza, e mais isso, mais aquilo, mais aquilo. E se o mandaram para o Capundó do Judas para lavar pé de menino pobre, ele vai ter que ir. Então, existe um estudo feito por um ex-comunista inglês em que ele diz o seguinte: a medida da fidelidade de um sujeito a uma organização não é o que ele recebe dela, mas o que ele dá a ela. Isso aqui é básico. Os padres permanecem fiéis à Igreja Católica quando permanecem. Por quê? Porque eles sacrificaram muito para poder estar ali, e não por causa do que eles estão recebendo. Claro que na Igreja Católica existe uma elite de cardeais, etc., que vive bem, enche barriga, alguns têm até amantes, tem carro com chofer, tem aviãozinho particular, mas é uma minoria ínfima, é 0,002%. O resto está comendo o pão que o diabo amassou e permanece fiel por causa disto. No mínimo, por um egoísmo. Agora que eu já sacrifiquei tanto, agora eu tenho que ir até o fim, raios. Mas se você estuda a vida de qualquer santo da Igreja Católica e veja tudo o que ele teve de dar para ela. Ou até a vida de um sacerdote qualquer, não precisa ser santo. Tá certo? Do mesmo modo, se você estudar a vida de qualquer militante comunista importante, você vai ver que ele deu muito mais do que recebeu. Claro que alguns recebem. Quando a Revolução sai vitoriosa, tem uma elite que vai para o governo e tem ali toda a nomenclatura para servi-lo, tem uma dacha, tem carro oficial, tem tudo isso, mas também é uma minoria ínfima. Tá certo? A maioria não ganha absolutamente nada com isto. E sacrifica muito. Se viram na história dos Founding Fathers, aqui eu mencionei, o compromisso que eles assinaram de, pela independência americana, sacrificar sua vida, sua liberdade, seus bens e sua honra. Ou seja, não sobrou nada. E não apenas eles fizeram esse voto, como de fato perderam. Você estuda a vida de cada um se ferrou até o fim. Se tivessem perdido, ficariam sem nada. E depois que venceram, o que ganharam? Eles ganharam uma parte do que eles tinham antes, o que sobrou. Ninguém ali ficou rico com a independência, tá certo?
E se chegaram a desfrutar de algum poder, como de fato chegaram, esse poder nem de longe compensava materialmente o que eles perderam antes. Né? Então, esta continuidade ao longo dos tempos exige a formação de personalidades adequadas. E quando eu falo formação de personalidade, é uma coisa que vai até o fundo da alma do sujeito. Não é você convencer ele de 2 ou 3 ideias. De jeito nenhum. É você moldar uma personalidade inteira ao ponto de o indivíduo sacrificar tudo por aquilo. Tá certo? Se você estudar a história da maçonaria, você vai lá, veja os juramentos maçônicos. Né? Por exemplo, tem um juramento que diz o seguinte: se você contar os nossos segredos, nós vamos abrir o seu peito, arrancar o seu coração e fazer mais isso e mais aquilo com você. E o sujeito assina isso. Né? Não é brincadeira, é por isso que a maçonaria dura. Não dura tanto quanto a Igreja Católica, mas dura também. Né? Então, maçonaria, Igreja Católica e Partido Comunista são exemplos de organizações que nós temos que estudar, porque elas são exemplos de ação histórica. E ação histórica planejada para durar mais do que a vida dos seus primeiros protagonistas, ou seja, uma ação programada para continuar depois que os seus primeiros agentes morrerem. Tá certo? Vocês conhecem alguém no mundo liberal e conservador inteiro que esteja pensando nesses termos? Não. Essa ideia nunca lhes ocorreu. Né? Se você disser para eles, nós temos que fazer planos para 100 ou 200 anos, eles vão rir na sua cara. Vão achar que isso é irrealista. Mas só isso é realista. Só este tipo de ação prossegue e chega aos seus objetivos. O resto é tudo superfície, é bolha de sabão. É isso. Então, se você comparar, vamos dizer, por exemplo, os partidos políticos brasileiros, você verá que alguns têm um senso de continuidade. E o que tem mais senso de continuidade é o Partido Comunista, que oficialmente já nem existe, mas que continua agindo. Tá certo? Se você perguntar em um treco chamado, por exemplo, PT, o PT se formou numa certa época para uma certa finalidade, já cumpriu e pode ser dissolvido a qualquer momento sem que isso faça a menor diferença. PT, PSOL, etc. são as chamadas organizações de fachada. Ou seja, são nomes que você pode adotar para fins de propaganda, tá certo? Mas que não vão mudar em nada, vamos dizer, a composição do produto. Você compara isso, por exemplo, com as famílias dinásticas. Estuda a história dos Habsburgos, ou mesmo que não sejam famílias reais, Rothschild, que está aí faz 4 séculos, e continua mandando. Rockefeller, tem 100 e poucos anos, não é tão velho, mas continua mandando. Morgan e outros. Aí você vai começar a entender o que é ação histórica. E entender que no curso de uma vida humana, você pode fazer muito pouco para alterar o curso das coisas, se não tiver a garantia da continuidade. Uma segunda conclusão que você vai chegar aí é o seguinte, é a resposta à pergunta, mas quem são os agentes históricos? Quem age na história? Por exemplo, nós temos livros chamados História do Brasil. O Brasil age historicamente? Não, o Brasil é apenas o nome de um território onde as coisas estão se passando. É o nome do cenário e não dos agentes. Não é isso? Por quê? Porque os verdadeiros agentes da ação histórica foram trocados muitas vezes. Você tinha a Casa Real, de repente você tem uma conspiração militar, os militares continuam agindo durante um certo tempo, depois se forma uma força regional no Rio Grande do Sul, que toma o poder sobre o país inteiro e que já está dissolvida também a essa altura, e assim por diante. Quer dizer, você tem uma sucessão de agentes históricos de curta duração. Isso é a mesma coisa que dizer, não há nenhuma história do Brasil. Você tem várias ações históricas separadas de curta duração, e isso é tudo que nós chamamos de história do Brasil. Você diz, mas os estados, né, são agentes. Existe, por exemplo, uma história da França? Não, de jeito nenhum. Tá certo? Os estados nunca são agentes históricos. Né? Os estados são, vamos dizer, a estrutura administrativa e militar da qual os agentes históricos se utilizam quando conseguem se apossar dele.
Vamos dizer, o verdadeiro agente histórico nunca é apossado por ninguém. Ou ele existe e continua agindo, ou ele é extinto. Porque se, por exemplo, você tem aqui uma organização que está agindo historicamente e uma outra a engole, o agente histórico é essa da segunda organização e não a primeira. Não é isso? Isso quer dizer, as nações não são agentes históricos, os estados não são agentes históricos. Agora vamos ver as classes sociais, como pretendia Marx. Você acha possível uma classe social ter uma ação unificada e consciente ao longo das eras? Ou o proletariado, ou a burguesia, ou qualquer outra classe? Isso é absolutamente impossível. Quando você fala, por exemplo, a ideologia burguesa, eu digo, bom, isso quer dizer que os burgueses, os proprietários dos meios de produção, se reuniram, né? Vamos ver quais são os nossos interesses, agora vamos contratar os intelectuais para defender os nossos interesses. Eles nunca fizeram isso. Aliás, seria impossível, materialmente impossível fazer isso. Então, quando você fala de ideologia burguesa, você está falando de uma ideologia que é análoga aos interesses supostos daquela classe, que às vezes os traduzem de maneira mais perfeita ou menos imperfeita. Mas uma classe social ser agente da história é impossível pelo próprio número de pessoas que a compõem. Não é isso? Além disso, uma classe social é, por definição, uma entidade pública. Né? Existe um proletariado secreto, uma burguesia secreta, pode existir isso? Ou seja, você tem os proprietários do meio de produção, mas ninguém sabe quem são eles. Não é possível. Portanto, eles estão permanentemente expostos à visão pública e não há nenhum meio deles fazerem planos secretos para continuar ao longo do tempo. Mas dentro da burguesia pode haver alguns agentes históricos que tenham essa continuidade e perseverança. Famílias, né? Quando você analisa mais profundamente a Revolução Francesa, por exemplo, você vê que grande parte das famílias que se enriqueceram depois da Revolução e se tornaram a classe burguesa eram de origem aristocrática, ou seja, é a mesma classe anterior que passa a reinar por outros meios. Simplesmente trocaram um meio de poder por outro meio de poder, mas são ainda os mesmos grupos, tá certo? Então, são estas entidades e grupos que nós temos que estudar, aqueles cuja ação continua ao longo do tempo e que pode transcender a duração dos seus primeiros agentes por 1, 2, 3 ou 10 gerações. Eu não sei os Rothschild em que geração estão, mas eles começaram 4 séculos atrás. E você olhar a família real britânica, há quanto tempo estão lá? Também séculos, né? Então, estas são as entidades que detêm o poder, somente essas. O resto é tudo fachada, é tudo impressão. Sobretudo o nego que é eleito para um cargo eletivo de presidente. Né? Você imagina o seguinte, o sujeito é eleito presidente dos Estados Unidos. Ele chega lá e ele tem ali funcionários que estão trabalhando ali há 30 ou 40 anos. E que tem milhões de informações que ele não tem e não terá jamais. Ou seja, esta classe dos funcionários, se ela for capaz de se reproduzir ao longo do tempo, ela detém o poder. E, vamos dizer, o presidente, claro, ele tem alguma influência, tá certo? Mas só se ele tiver o apoio dela. O que aconteceu com o Fernando Collor de Mello? Ele foi eleito, o povo votou nele. Agora, pensa bem, o funcionalismo público aceitou ele, nem por um único dia. Né? E os funcionários estavam lá fazia mais tempo do que ele. Quem ganhou? Os funcionários. E vai ser sempre assim. Portanto, você eleger um sujeito para um cargo eletivo não significa absolutamente você está entregando a ele o poder. Você está entregando o poder nominal. O que é o poder nominal? Você assina a coisa e você é o responsável, mas não quer dizer que você seja o autor. Você não é o autor, mas eventualmente você é o culpado. Uma das principais funções do presidente da República é ser o bode expiatório de decisões que ele não tomou absolutamente e que às vezes ele nem compreende. Vocês sabem que durante momentos aflitivos da história americana, por exemplo, o Barack Hussein Obama nem mesmo comparecia ao Conselho de Guerra. Ninguém nem sabia onde ele estava. Então
Então estavam lá os generais, os secretários de Estado discutindo a coisa, tomando decisão. E o Barack Obama não estava lá. Ele nem sabia o que eles estavam discutindo. Se você estudar a história do PT, você verá que um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem uma característica. Enquanto estavam se desenrolando as assembleias do partido, ele saía para tomar um cafezinho. E quando terminava ele voltava e dizia: o que vocês decidiram? Ah, decidimos tal, tal, tal. Ele vestia a camiseta e ele saía repetindo aquilo. A influência dele sempre foi muito pouco, ele foi sempre mais um símbolo condensador do que um líder, efetivamente. Então, como símbolo condensador, ele foi de uma eficiência extraordinária. Tá certo? Porém, como símbolo condensador, acabou se demonstrando que ele não tinha de fato poder nenhum. Ele tinha somente a imagem. A hora que essa imagem acabou, não sobrou nada. Não é isso? Então, ele pode ainda continuar esperneando, mas o futuro dele está decidido e não é nada bonito, né? Então, se você comparar isso, por exemplo, com a história de alguém que perseverou no poder por bastante tempo e chegou aos seus objetivos, isso é fundamental, né? O sujeito pode ter muito poder, entre aspas, durante algum tempo e produzir os efeitos exatamente contrários do que ele queria. Se você comparar a vida de Adolf Hitler com a vida de Joseph Stalin, você verá isso com uma clareza impressionante. Porque o Hitler disse: vou construir um império, um Reich, que vai durar 1000 anos. Durou 12. E o Stalin não disse nada, tá certo? Mas ele obteve da guerra tudo o que ele queria. Conseguiu dominar metade da Europa. E ao mesmo tempo conseguiu dominar boa parte das democracias ocidentais. Ele simplesmente dominou o serviço secreto americano. Ele infiltrou tanta gente lá que órgãos como o OSS, Organização de Serviço Secreto, do qual iria sair depois a CIA, tá certo? Eram um órgão do governo soviético, no fim das contas. Leiam o livro da Diana West, American Betrayal, e vocês vão ver até que ponto era a profundidade da influência do Stalin nessas coisas. Então, bom, qual é a diferença? A diferença é o seguinte: quando os comunistas chegaram ao poder em 1917, o movimento comunista tinha 60 anos de idade, e uma sucessão de gerações formadas para matar e morrer para aquilo. E o Partido Nazista surgiu de repente, puf. Os alemães estavam frustrados porque tinham perdido a guerra, estavam sendo roubados, esfolados pelo Tratado de Versalhes. Daí aparece um cara que promete resolver tudo aquilo, eles se entusiasmam e votam nele. Ou seja, não tem raiz. As tentativas do Hitler de criar uma aparência de profundidade histórica na ideologia nazista são absolutamente ridículas. Então, é a mesma coisa que dizer: não existia sequer uma cultura nazista. Ela toda aparece junto com o Partido Nazista e morre com ele. Então, compara o que é a ação em profundidade, a ação de longo prazo, com o que é, vamos dizer, um entusiasmo momentâneo, tá certo? Em face de promessas mirabolantes. Tá certo? Era só conhecer os antecedentes e já dava para saber quem ia ganhar. Então, a União Soviética não apenas ganhou a guerra da Alemanha, mas ganhou a guerra contra o mundo inteiro. Porque só ela obteve os resultados que queria. Hoje nós sabemos, por exemplo, pelo livro do Hans Joachim e pelo livro do Ernest Toppich, Stalin's War, nós sabemos que toda a guerra foi planejada com antecedência por Stalin. Em alguns pontos o plano deu errado, mas ele logo corrigiu o curso e voltava, mas no conjunto mantinha o controle da coisa. Nós sabemos, por exemplo, que a fronteira da Alemanha estava repleta de armas soviéticas prontas para invadir a Alemanha. A ideia do Stalin é a seguinte: nós mandamos os alemães na frente, eles destroem as democracias ocidentais, mas eles são um movimento, é perfeito, eles são um movimento anárquico, esses caras são um bando de loucos. Então eles ganham, mas não levam. Então eles vão invadindo e nós vamos atrás tomando tudo que eles conquistaram.
Eles estavam prontos para fazer isso. O Hitler descobriu e decidiu o quê? Atacar a União Soviética. Mas, para você ver o nível de improviso, até esses dias eu estava comentando isso com o Jeffrey Nyquist, ele estava interessado, sobretudo, no petróleo e minérios da União Soviética. Então, no meio do ataque, ele divide as suas forças, manda uma parte para uma região que, para chegar lá, tinha que atravessar um deserto, e o resto fica ali enfrentando o exército soviético. Então, durante uma invasão, você dividir suas forças é coisa de maluco, né? E, em segundo lugar, o Hitler, conforme eu vejo no depoimento que ele fez ao Martin Bormann, foi publicado na França com o título de Libre Propos, Livres Conversações, ele acreditava realmente na inferioridade racial eslava. Ele achava que os eslavos não tinham capacidade nem para se administrar, quanto mais para fazer uma guerra. Ele acreditava nisso piamente, né? Com relação aos judeus, ele jamais acreditou na inferioridade dos judeus, porque precisaria ser muito burro para acreditar numa coisa dessa. E os caras que estão, ele mesmo dizia, eles estão mandando na Alemanha, eles têm tudo, fala, e eles são burros, o inteligente é você. Não é possível uma coisa dessa, né? Então, ele sabia que a propaganda anti-judaica era apenas da boca para fora. Mas com relação aos eslavos, ele acreditava realmente na inferioridade racial. E não, ele estava ali que nem o negócio do Chapolin Colorado, né? Não contaram com a minha astúcia, né? Então, o Stalin era 1000 vezes mais inteligente, não só mais inteligente do que o Hitler, mas era mais inteligente que todos os governantes do mundo. Era o único com visão de longuíssimo prazo, né? Foi provavelmente o maior estrategista da história humana. Isso não quer dizer que eu o admire moralmente, mas admirar intelectualmente não tem como deixar de fazer. Tá certo? É o sujeito que entendia como as coisas funcionavam e que sabia mudar a sua política para o inverso, do dia para a noite. Então, que sobretudo sabia explorar as fraquezas dos seus inimigos. Quando Hitler invadiu a Alemanha, invadiu a Rússia, a União Soviética naquele momento só tinha armas de longo alcance, armas estratégicas, armas ofensivas. Então não tinha meios de se defender, precisava rapidamente fazer armas menores para um combate de rua. Não é isso? E de onde que eles tiraram dinheiro para fazer isso? Dos Estados Unidos, eles não tinham dinheiro. Então, podemos dizer, os Estados Unidos financiaram a vitória da União Soviética e entregaram à União Soviética metade da Europa. Tá certo? Então dizer que os Estados Unidos ganharam a guerra, não, eles ganharam a guerra contra a Alemanha, mas perderam contra a União Soviética. Então, são essas coisas que a gente tem que estudar. E precisa ver que os meios de ação, vamos dizer, da política eleitoral, da propaganda, etc., são tão diferentes da política profunda, que é como se fosse outra coisa completamente diferente. Não tem outra coisa de outra natureza, tá certo? Então, por exemplo, você criar movimentos populares na base da propaganda, criar congressos, publicar livros, etc., tudo isso é muito bom. Mas faça as seguintes contas. Uma vez, alguém estava discutindo corrupção policial, né? E eu disse assim: quantas pessoas uma quadrilha de criminosos precisa infiltrar numa delegacia para paralisá-la completamente? Precisa comprar todo mundo? Não, precisa comprar um. Você compra o escrivão. Um escrivão paralisa uma delegacia inteira. Por quê? Porque ele some com os papéis. Ou os modifica. Então você pode ter um bom delegado, bons policiais, bons investigadores, bons soldados, tudo, nada vai funcionar. Isso aí o movimento comunista sabe há mais de 150 anos. O sujeito pode criar uma baita organização de massas, tá certo? Com recursos, com propagandas, e basta você infiltrar um sujeito lá, para você paralisar tudo, modificar o sentido de tudo, tá certo? Ora, quantas pessoas você conhece no meio conservador e liberal que estão preocupadas em saber quem aqui é um agente comunista? Ninguém. Eles acham até feio você se preocupar com isso. Eles acham que isso é paranoia, teoria da conspiração.
Vocês estão entendendo por que com uma força popular monstruosa, os liberais e conservadores acabam perdendo? Eles simplesmente não entendem como uma coisa funciona. Ora, a infiltração é o mecanismo principal de atuação dos comunistas desde que eles existem. A coisa é o seguinte, se você está na minoria, você não pode agir com as suas próprias mãos, você tem que agir com a mão do vizinho. Tá certo? Então é a regra do Lenin. Se você tem 4 inimigos, você se alia com 3 contra 1, depois com 2 contra 1, depois de 1 contra 1, e no fim você derrota o último. Então, vamos dizer, alianças e infiltrações são mecanismos absolutamente essenciais sem os quais a ação comunista jamais poderia ter alcançado o sucesso que alcançou. Tá certo? Ora, aonde você vai infiltrar pessoas? Então, às vezes interessa, por exemplo, se se trata de um governo, às vezes se trata de infiltrar uma única pessoa e colocá-la perto do governante, perto do homem que toma as decisões. Esse infiltrado, ele jamais vai abrir a boca a favor do comunismo, nunca na vida dele. Ele é um funcionário como qualquer outro. Só que nos momentos decisivos ele vai sugerir certas decisões que favorecerão o movimento comunista, na sua totalidade. Então, é o caso, por exemplo, do Harry Hopkins nos Estados Unidos, onde o sujeito era tão próximo do presidente Franklin Roosevelt que ele morava dentro da Casa Branca. E esse cara era o nome da KGB. Então, basta isso para você modificar radicalmente o curso das coisas. Por exemplo, o ataque a Pearl Harbor. O governo inteiro estava informado de que o ataque ia acontecer. E havia todos os meios de aplacar o governo japonês. O governo japonês estava com certas reivindicações inteiramente justas, ele estava sendo prejudicado por decisões internacionais dos Estados Unidos. E a coisa mais fácil seria fazer uma paz antecipada com o Japão. Mas, por conselho do Harry Hopkins, o Roosevelt prosseguiu no curso de ação anti-japonesa até que aconteceu o que aconteceu. Por quê? Era preciso que os Estados Unidos entrassem na guerra para defender a União Soviética. Ou seja, um sujeito modificou todo o curso das coisas. Então, não adianta você ter a maioria. Não adianta você ter um belo sistema de propaganda. Você precisa saber quem é quem. E, sobretudo, a quem você dá ouvidos. Quem são os seus conselheiros. Então, por exemplo, quando nós estávamos na Colômbia, teve a eleição na Colômbia, que dois candidatos, um era o tal do Mocos, que era um personagem ridículo, na verdade, era uma espécie de sparring, ele estava lá para apanhar, coitado. E tinha do outro lado o Juan Manuel Santos. E nós conhecemos um cidadão que era o principal assessor do Juan Manuel Santos, que era, como chamava o sujeito? Esqueci o nome dele. Ele não era nem colombiano. Não. Ramon, não sei o quê. Esqueci o nome do cara. Que ele não era nem colombiano, era venezuelano. E um indivíduo com uma concepção totalmente mercadológica da política. E o tipo do pseudo-esperto, que achava que tudo quanto é tipo de trapaça é legítimo, desde que seja para ganhar a eleição, etc, etc. Bom, você vê que o cara não está muito bem intencionado. E ele estava muito próximo do Juan Manuel Santos. Então isso quer dizer que eu, na época, não confesso que eu não percebi até que ponto ia isto. O Juan Manuel Santos se elegeu com o lema "No Más Farc", onde ele ia, o pessoal gritava isso na rua. 97% da população colombiana queria a extinção das Farc. As Farc dominavam naquela época 1 ou 2% do território, estavam lascadas, estavam acabadas militarmente. E parecia que o futuro é o seguinte: eles vão todos para a cadeia, vão desaparecer. E o Juan Manuel Santos propõe o quê? Um acordo de paz. Você não propõe um acordo de paz com um inimigo que já está derrotado. E foi exatamente o que ele fez. Esse acordo de paz
transformou as Farc num partido político e em organizações comerciais legítimas, de modo que eles continuam lá vendendo droga para todo quanto é lado, fazendo dinheiro que não acaba mais, e em breve concorrerão às eleições com grandes chances de vitória. Então o Juan Manuel Santos foi posto lá para isto. Um sujeito, na verdade dois, ele e o tal do... Estou quase lembrando o nome do sujeito. Redon, não sei o que é Redon. Eu estava lá, eu não previ isso. Eu me deixei envolver na atmosfera de entusiasmo da eleição. Eu estava lá fazendo conferências, e evidentemente as minhas conferências, sem eu querer interferir diretamente na política colombiana, acabavam favorecendo a candidatura do Juan Manuel Santos. O ambiente que cercava o Santos não me pareceu ter uma única pessoa honesta. Então parecia ter bandido. Mas falavam antes os bandidos pacíficos do que os bandidos armados. Análise errada, completamente errada. Então, isso quer dizer que bastou você colocar um sujeito no lugar certo para você virar toda a política de cabeça para baixo. E no Brasil não tem ninguém pensando nisso. Isto quer dizer, quando vocês veem muita propaganda liberal conservadora, tá certo? Não liguem muito para o que está sendo dito. O sujeito pode falar, vamos aqui fazer o livre mercado, etc, etc. Você investigue quem está dando o aparato material para isso. Porque no fundo é só isso que interessa. Qual é a companhia de informática que está por trás, qual é a agência de propaganda que está por trás. Estes são os que conduzem o processo, não são os líderes. Então isso é critério número 1. Alguém já tinha avisado vocês disso? Não, ninguém vai avisar. Então, veja, os slogans lançados em público, os ideais lançados, eles são, claro que eles são uma parte do processo, mas eles não são a parte substantiva. Tá certo? E, para você saber quem está conduzindo o processo, você tem que perguntar que resultado produziu. E daí você conecta, junta os pontos de, olha, aqui está todo o processo e aqui está o resultado final. Não é isso? Você veja, a massa de pessoas que estavam na rua em 2013 e 2015 dava a impressão seguinte, de que todas as forças de esquerda iam ser eliminadas, varridas do cenário. Ia sumir todo mundo, não ia sobrar ninguém. No entanto, todas sobreviveram, ainda dominam todo o aparato cultural brasileiro. E pior, a partir dessa derrota que eles sofreram, não se pode negar que a saída da Dilma foi uma derrota, resolveram endurecer e falar grosso. Isto quer dizer, por exemplo, que a hegemonia comunista nas universidades se tornou muito mais intransigente nos últimos tempos. E, vamos dizer, o anticomunismo está proibido em todo o território nacional. Do mesmo modo, está proibido na mídia. Não é isso? Você pode falar mal de comunistas de outras épocas. Você pode falar mal de Stalin, por exemplo. Não tem um comunista que não fale mal de Stalin, né? Isso não vai fazer diferença. Então, só existem os seguintes tipos de atores, de agentes históricos. Existem, vamos dizer, as grandes religiões são agentes históricos, sem dúvida, pela sua capacidade de reprodução. Isso quer dizer que, de geração em geração, uma religião se perpetua, não apenas passando uma doutrina, mas passando hábitos, modos de ser, traços de personalidade que se incorporam profundamente. Você verá, por exemplo, no Islã existem os hadith. O que são os hadith? Os hadith são os ditos e feitos do profeta Muhammad. Então, a vida dele foi mais registrada do que provavelmente a de qualquer outro personagem histórico. Existem 40 mil hadiths. Nem todos são autênticos, mas existem estudos sempre para separar os autênticos dos fingidos, dos prováveis, etc. Tem toda uma escala de credibilidade. E o modo de agir do Muhammad é tido como modelar. As pessoas têm que ser iguais ao Muhammad.
Então ele tinha um modo de tratar suas esposas, um modo de tratar os filhos, um modo de fazer comércio, um modo de tomar banho, um modo de escovar os dentes e assim por diante. E isto é passado para as pessoas ao longo da sua vida. Veja, o processo da revelação islâmica leva 28 anos. Quer dizer, Mohammed fica recebendo, ou diz que recebe, as mensagens do arcanjo Gabriel durante 28 anos. 28 anos deu o ponto final no Corão. E um dia ele faz um discurso dizendo: sua religião está completa, daqui para dentro é só fazer do jeito que eu disse. Então, para o sujeito se tornar muçulmano, ele tem que se comprometer a cumprir os 5 pilares. Não é isso? São 5 mandamentos fundamentais. Mas, em seguida, ele tem 28 anos para aprender o resto. E, continuamente, ele vai ser pressionado para seguir os hadith. Ah, você não está pegando a comida como Mohammed mandava pegar com 3 dedos só, da mão direita. Você está escovando os dentes usando pasta de dente ocidental e não a plantinha que ele mandou usar. E assim por diante. 28 anos. Ou seja, esta formação vai até o fundo da alma do sujeito. Não sobra espaço para nada. Não há nenhum espaço para qualquer autonomia individual que seja. E por isso mesmo a coisa continua. No mundo cristão, este tipo de exigência só é feito aos sacerdotes, sobretudo aos monges. Para o leigo existe uma margem de ação infinitamente flexível. Tá certo? Mas, para aqueles que vão constituir de fato o braço agente das igrejas, a exigência é muito pesada. Muito mais pesada na igreja católica do que em qualquer igreja protestante, evidentemente. A igreja protestante, às vezes é apenas o seguinte: o sujeito vai lá, faz um cursinho de teologia, pronto, virou pastor. Mas na igreja católica o negócio é brabo. Existe o mesmo tipo de continuidade em organizações esotéricas, tipo maçonaria, onde a formação do sujeito prossegue pelo resto da sua vida. Porque você tem que participar das reuniões, você tem que mostrar lealdade aos companheiros. E existem organizações, não de fachada, mas organizações mais externas, como o Lions Club, o Rotary Club, tá certo? Onde toda semana tem uma reunião, você tem que ir lá mostrar que você prestou o serviço direitinho, que você está se comportando do jeito que eles querem. Né? Todo mundo sabe que se você pega lá um dignitário maçom e descobre que ele tem um amante, ele está acabado. Né? Quer dizer, ele tem uma norma de conduta que ele tem que seguir a sua vida inteira. No Partido Comunista é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, você tem que mostrar lealdade ao partido em tudo e por tudo, durante toda a sua vida. Tá certo? Ou seja, não é professar uma ideologia, é ser aquilo que eles querem que você seja. Nas famílias dinásticas, exatamente a mesma coisa. Estuda como essas famílias aristocráticas ou bilionárias apenas vão formando os seus filhos desde pequenininhos para continuar os planos. Se o filho não se adapta àquilo, eu digo: tá bem, meu filho, então você é o playboy, é um fan terrível da família, nós te damos dinheiro, você vai se divertir, faz o que você quiser, tá certo? Mas sempre vai ter algum que continua a ação, tá certo? Então este é o líder e o outro vai ter que obedecê-lo. Né? Isso quer dizer, só existem os seguintes agentes históricos. As grandes religiões, as famílias dinásticas, as organizações esotéricas, entre as quais o Partido Comunista. Muito bem. Você conhece algum partido no mundo? Partido Republicano Americano, Partido Gaullista na França, ou qualquer outro, que tem este processo de reprodução da personalidade? Não. Então isso significa o seguinte: no presente momento, nós só temos um único agente no mundo, e este agente é o movimento comunista. Não há mais nenhum. Existem, é claro, as famílias dinásticas, porém, alguém as persuadiu a mudar de lado. E hoje elas colaboram com o movimento comunista e com a invasão islâmica, etc, etc. Claro que estão zelando pelos seus interesses em primeiríssimo lugar, porque isso continua como sempre. Mas elas descobriram que você entrar numa guerra ideológica com o comunismo não é vantagem. Por exemplo, existe a famosa entrevista do
dirigente da Fundação Rockefeller, dizendo o nosso objetivo é unificar a União Soviética e os Estados Unidos. Isso aí que foi para mais de 30 anos atrás. Não é isso? E naquele momento havia grandes estudiosos trabalhando para esse fim. Existe um livro do Pitirim Sorokin, o grande sociólogo russo-americano, que é a Rússia e Estados Unidos, que é praticamente um estudo preparatório para esta unificação. Do mesmo modo que se você pegar o livro do Arnold Toynbee, o estudo de história, é um estudo preparatório para a implantação do governo mundial. Não é uma obra de história, tá certo? É uma obra de estratégia. Quando ele diz que para você derrubar uma civilização, você precisa jogar contra ela um proletariado interno e um proletariado externo, você vê que isso às vezes aconteceu durante a história, mas isso passou a ser praticado contra o Império Britânico e os Estados Unidos. E nunca foi praticado contra nenhuma nação comunista. Então, em contraposição ao movimento comunista, que já tem um século e meio de continuidade, existência contínua, e que mudou muitas vezes o seu discurso, sua ideologia, etc., etc., mas persevera na sua identidade. Quer dizer, hoje eles podem estar lutando pela socialização dos meios de produção, amanhã pela liberação da mulher, ou pelo gaysismo, ou pelo abortismo, ou seja lá, pelo que for. Os agentes são os mesmos e a concentração de poder é a mesma. Então, contra este movimento unificado de escala mundial, que tem mais agentes a seu serviço do que qualquer outra organização jamais teve, você só vê reações pontuais e descontínuas no mundo inteiro. Então, isso quer dizer o seguinte, ele sempre levará vantagem, inclusive tirará vantagem das suas derrotas, podendo mudar completamente de identidade externa sem que isso o afete no mais mínimo que seja. Agora diz, por exemplo, o Putin está criando uma nova KGB. Eu falei, quando acabou a outra? Nunca acabou. Ele está simplesmente mudando a fachada de novo. Quantos nomes já teve a KGB? 20, desde que existe. Tá certo? Sempre mudando de identidade, mudando. E são sempre as mesmas pessoas. Quando você vê as pessoas que estão subindo ao governo em países da Europa Oriental, com um discurso vagamente de esquerda, você vê que são filhos e netos dos dirigentes comunistas. Ou seja, dentro do movimento comunista existe o princípio dinástico também. Então, quem quer que leve a sério, vamos dizer, uma luta anticomunista, tem que pensar nisso, meu Deus do céu. Se não existir uma organização deste tipo para se contrapor ao comunismo, o comunismo vai sempre vencer. Ele pode ter derrotas temporárias, quase todas elas causadas pelo fato de que a economia comunista é impossível. Então, a economia comunista é impossível, mas o movimento comunista não é. Jamais conseguiram criar uma economia comunista e jamais vão conseguir. Mas conseguem criar um poder comunista cada vez mais amplo, cada vez mais profundo, cada vez mais indestrutível, inclusive hoje. Se for preciso mudar a ideologia 180 graus, como o Putin está fazendo, eles o farão. Mas sem nenhum escrúpulo. Isso não é problema. Porque você não pode esquecer que a formação, o tipo de formação específico dado pelo Partido Comunista, ele tem em comum com os outros, com a católica, com a maçônica, etc., a sua continuidade, a sua exigência e o cerco da personalidade. Mas tem algo mais que os outros não têm, que é a formação de psicopatas. De pessoas cuja moralidade obedece a um único princípio, a glória do partido. O partido se torna, vamos dizer, o supremo bem. E tudo que seja para favorecer o partido é bom, e tudo que é o contrário é mal. É só isto que existe. Isto quer dizer que para um comunista a perspectiva de matar 1 milhão de pessoas, por exemplo, pode ser uma obrigação moral.
a obrigação de morrer, então nem se fala, é claro. Veja, até a Roxana até me lembra que no tempo que ela estava sob a influência de trotskistas, né, eles passavam a seguinte ideia: se você perdeu tudo na briga com o adversário, você pode conquistar uma vitória pela sua morte. A sua morte é uma vitória. Então, o adversário já vai estar carimbado como seu assassino, evidentemente. Então, com isso aí, o partido ganhou. Se você morre a serviço do partido, por pior que seja a sua condição, é uma vantagem para o partido. Então, esta arma ninguém pode tirar da sua mão. Você conhece algum liberal ou conservador que pense assim? Se não der para fazer nada, tem uma coisa que eu posso fazer: eu morro. Mas os comunistas são todos educados para isso. Não é isso? Então, o esvaziamento dos sentimentos morais e a sua troca, vamos dizer, pela ideia da onipotência do partido, é evidente que favorece os psicopatas. Não é que eles vão transformar as pessoas em psicopatas, é claro que não dá para fazer isso. Mas só psicopatas podem subir na hierarquia do partido. Os outros vão sendo deixados de lado, ou então viram meros tarefeiros, como eles chamam. Quer dizer, o sujeito está lá para obedecer às ordens e não dá palpite. Então, se você estudar todas as lideranças comunistas do mundo, todos eles são psicopatas, do primeiro ao último. E o psicopata tem a seguinte característica: ele não tem os sentimentos morais, mas ele sabe imitá-los. Experiências feitas pela equipe do Dr. Lobachevsky mostram o seguinte, que se você mostra cenas tocantes a uma pessoa normal, né, e você ao mesmo tempo está fazendo um scan do cérebro, você vai ver que as áreas ativadas do cérebro do sujeito são as áreas emocionais. E no psicopata não, são as áreas linguísticas. Ou seja, a pessoa normal está participando de uma emoção. O psicopata está aprendendo signos. Está aprendendo uma linguagem. E pode chegar no domínio dessa linguagem ao ponto de não apenas persuadir os outros, mas de ser mais persuasivo do que o sujeito que reflete uma emoção normal. E eu acho que todo mundo viu um vídeo que tinha uma manifestante assoprando uma língua de sogra na cara de um polícia. Né? E chega uma hora, a polícia toma aquela porcaria e a menina vira para o lado e começa a chorar desesperadamente. Claro que é um choro fingido, tá certo? Mas ele é tão enfático, que você fica perturbado. Então, esta afetação de sentimentos é uma coisa normal para todo e qualquer militante comunista de certo grau para cima. E os de baixo estão logo aprendendo. Então, você veja, você está lidando com a maior organização política que já existiu, com a de mais longa duração, com a única que tem alcance mundial, e ela é toda composta de psicopatas com os quais você não pode de maneira alguma. Quantas pessoas já levaram isso em conta no movimento liberal conservador? O liberal estuda um pouco de economia, lê lá o von Mises e diz: esse negócio de comunismo não funciona, já ganhamos. Então, é o seguinte, você está lidando, por um lado, com pessoas de uma malícia ilimitada, tá certo? Sem nenhuma complacência, e por outro lado, você tem um jovem adolescente entusiasmado com ideias que ele leu em von Mises, quando não em Ayn Rand, que é, vamos dizer, do ponto de vista, vamos dizer, da defesa do hemisfério ocidental, o que pode haver de mais destrutivo. Então, essa é a situação na qual nos encontramos. Quando eu fiz aquele artigo, Estudar antes de falar, em parte eu tinha em vista o que eu estou dizendo aqui. Ou seja, é preciso conhecer esse movimento comunista em profundidade. E quando eu falo comunista, não é aquele que é comunista ex-professo, que sai aí falando da socialização dos meios de produção. Não. Isso é apenas um discurso ideológico, gente. O discurso ideológico pode mudar. O Partido Comunista pode
mudar de discurso em 24 horas e todo o pessoal obedece. Né? Então, por exemplo, até 1933, 34, o discurso comunista internacional era a destruição da burguesia e a implantação da propriedade pública dos meios de produção. De repente, muda 180 graus e diz, não, nós temos que cultuar os valores positivos da burguesia, a democracia, os direitos humanos, etc, etc. E com isso eles criaram o que eles chamavam na França o Front Popular. E um monte de conservadores, tá certo, que estavam, como é que se diz, angustiados já de ver o crescimento do movimento comunista, respiraram aliviados. Agora eles são nossos amigos. Né? O governo americano abriu as portas do seu serviço secreto para a entrada maciça de comunistas. Né? Então, a CIA já nasceu infiltrada de comunista até a goela. Né? E, ao mesmo tempo, a propaganda internacional comunista atribui todos os males do mundo à ação da CIA. Eu digo, ora, peraí, quantos funcionários tem a CIA? Quantos agentes tem a CIA? Isso não dá para completar um comitê municipal do Partido Comunista, gente. Então, a KGB tinha 800 mil funcionários lá dentro da União Soviética. E mais toda a rede de partidos comunistas no mundo. Você não tinha uma única cidade do interior onde não tivesse pelo menos um agente do Partido Comunista. E qualquer militante comunista pode ser obrigado repentinamente a abandonar o trabalho usual do partido e passar para a clandestinidade para trabalhar diretamente para a KGB. Leiam o livro do Whittaker Chambers, Witness, onde ele foi um desses, assim como ele outros milhares. Então, para que ele entrasse para o serviço clandestino, ele recebeu ordens de romper publicamente com o partido, e daí passar a coletar informações para a KGB. Ora, coletar informações é, dentro do serviço de inteligência, é serviço de office boy. Quer dizer, 90% da atividade do serviço de inteligência, especialmente soviético, consiste no que eles chamam de medidas ativas, que é influenciar as decisões de governo e a concepção do mundo inteira do adversário. 90%. Ora, quando a Diana West publicou o livro American Betrayal, mostrando que a penetração comunista no OSS e na CIA já não era mais uma infiltração, mas era uma ocupação, houve um monte de conservadores que reagiram indignados, entre os quais David Horowitz, Ronald Radosh e a dupla Earl Haynes e Harvey Clare, que são historiadores do movimento comunista. E eles asseguravam o seguinte: jamais houve penetração no governo. A ação da União Soviética nos Estados Unidos era apenas de espionagem, coleta de informações. Bom, esta afirmação é impossível por si mesma. Ela é contraditada por toda a história. E, no entanto, você vê líderes conservadores e historiadores de primeiríssima ordem fazendo o possível para abafar a coisa. Então, isto quer dizer que a União Soviética chegou a controlar a visão que o seu adversário tem de si mesmo. Ou seja, ele só fica sabendo o que nós queremos que ele saiba. E quando chega uma informação a mais, ele mesmo vai desmentir. Alguns farão isso por quê? Porque são agentes da KGB. Outros farão isto por quê? Porque são pessoas iludidas, são meninos de ginásio, apesar de toda a sua experiência e cultura, etc, etc, etc.